Oi pessoal, daqui até o final de janeiro nós vamos estar em férias, eu acho que a gente merece e todo mundo merece. Isso vai dar a chance de você assistir os vídeos que você não conseguiu. Ultimamente a gente postou muito vídeo e também alguns vídeos com áudio e tal, e eu duvido que alguém tenha conseguido acompanhar tudo que a gente postou. E nós vamos continuar fazendo isso. Nós fizemos para conseguir tentar ficar daqui a um pouco tempo exatamente com a mesma programação que a gente tem na Rádio Eldorado FM aqui de São Paulo e nos podcasts, e também ficar o YouTube exatamente no mesmo timing. Provavelmente a partir de fevereiro, no máximo março, a gente vai ter o mesmo programa na segunda às 8 da noite no Eldorado e daí já vai para o YouTube. Eu quero agradecer a equipe toda que está aqui, depois eu vou pegar uma câmera e filmar cada um para que vocês vejam, e a todos vocês que curtem, compartilham, se inscrevem, ajudam o QSN a crescer, mesmo sendo um canal tão estranho a esse ambiente todo que é o YouTube, que é essa coisa da internet. Eu quero agradecer também a todos que entendem e defendem o Quem Somos Nós, daquelas pessoas que esperam aqui uma aula, uma palestra, um monólogo. O Quem Somos Nós não é nada disso, nem nunca vai ser. Nós tratamos aqui de todos os assuntos que dizem respeito a nós, humanos, de um jeito muito particular. Isso aqui é uma conversa de bar entre alguém que entende muito de um assunto e eu, que não entende nada. Então, esse é o formato do Quem Somos Nós, essa é a única diferença real para centenas de outros vídeos que tratam dos mesmos assuntos. Eu acho importante dizer que eu, pessoalmente, eu não ganho nada com o programa. Pelo contrário, eu gasto um bom dinheiro para colocar esse conteúdo de graça à disposição de quem quiser. Eu não sei se você percebeu, mas a gente não tem propaganda no canal, nem queremos que tenha. Eu sei que é estranho um publicitário falar sobre isso, mas é isso, a gente não tem. Ele é integralmente mantido por mim, pessoa física, e pela minha vontade de disseminar um conteúdo bacana, com alguma descontração, mas com alguma profundidade também. Por isso, mais uma vez, obrigado por todos que assistem, se inscrevem e incentivam o canal para continuar. É para vocês que essa gente que está aqui, que são os caras bacanas pra caramba, que dão a vida pelo Quem Somos Nós e que fazem o Quem Somos Nós. Eu apresento. Eu tento fazer uma coisa legal, mas quem faz o Quem Somos Nós somos todos nós. Boas festas para todo mundo, que a gente tenha um 2008 com maturidade, liberdade, alegria e prosperidade. Tchau, pessoal. Pessoal, percebi que eu desejei um ótimo 2018, ele já foi, não dá, errei. Eu estou desejando um ótimo 2019 para todos nós. Vale tudo, tira o 18, põe o 19. Valeu! A pergunta que fecha o programa. Com a tua experiência, com a tua arte, quem você acha que nós somos, nós, seres humanos? Como você define isso? Quem somos nós? Eu diria que que nós somos andarilhos constantes, né? Buscando onde é que a gente cabe, onde é que a gente consegue se sentar, se ancorar, se identificar com o que, quais são os lugares que a gente conhece, desconhece. Eu acho que é mais ou menos eu não sei, eu vejo uma argila, né, muito maleável, assim, né, que onde é que você se encaixa, talvez. Quem que molda essa argila? Eu não sei, acho que nós, né, acho que a gente como você disse, são caminhos feitos de escolhas e a gente vai
a gente é altamente maleável, digamos, né? Ou a gente é automente maleável. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós, seres humanos? A sua visão, essa pergunta ela abre uma visão que pode ir para a filosofia e para a religião, né? Escolha a sua resposta. Minha resposta é o seguinte, eu acho que nós estamos aqui todos num trabalho coletivo, de crescimento individual e coletivo. E eu sou espiritualista, eu acredito que nós temos outros propósitos que não é só passar por essa vida buscando a riqueza e os prazeres sensoriais, que a gente tem mais elementos para desenvolver. E eu acho que nós estamos nesse planeta vivendo num lugar que parece grande, mas que é pequeno, e aprendendo como lidar com os diferentes interesses, as diferentes formas de enxergar o mundo e tentando melhorar esse planeta para todo mundo, né? Nós humanos e nós não humanos. Eu enxergo dessa forma. Isso é o que deveria acontecer? Ou é o que está acontecendo? Algumas pessoas claramente tentam fazer isso, né? Mas outras estão só olhando para si mesmo, tentando trabalhar só com seus instintos básicos, né? Porque a gente, de certa forma, vê a busca dos prazeres sensoriais, né? Eu vou atrás do que me traz prazer no toque, a sexualidade, por exemplo, é um grande exemplo disso. O que me dá prazer sensorial pela boca, que é comida. O que me dá prazer pela visão, né? Então coisas que eu gosto de ver, pinturas, cenas. Pela audição, como a música, e pelo olfato. E um outro órgão do sentido, que eu gosto muito que como o budismo coloca isso, o outro órgão do sentido é a mente. Então para o budismo a mente é um órgão do sentido. E a gente pode ficar seduzido por coisas que a gente gosta de pensar ou que chegam como pensamentos. Então a gente fica envolvido com esses 6 sentidos e a gente às vezes esquece de olhar por uma forma um pouco mais ampla e por cima disso tudo. Porque senão a gente vira escravo desses 6 sentidos. A gente vira escravo da churrascaria, escravo da pizzaria, né? A gente vira escravo do excesso de peso que a gente não consegue se livrar porque os nossos hábitos todos culminam para isso. A gente fica compulsivo por algumas questões porque a gente não trabalha a forma de dissolver um pouco isso. É como se nós fôssemos esses sentidos. Só que esses sentidos, na realidade, fazem parte da gente. Então, trabalhar com esses sentidos é algo importante para que a gente não vire escravo deles. Que a gente possa usá-los como recursos. Eu posso adestrar o meu paladar, eu posso mudar o meu jeito de pensar, eu posso, inclusive, pegar prazer por outras formas de sons, de músicas. Eu consigo trabalhar com esses sentidos para que eles andem no meu corpo ao meu favor e não contra. Porque é o que a gente acaba vendo que acontece com muitas pessoas, essa ganância de eu preciso de cada vez mais dinheiro, eu preciso de cada vez mais comida, eu preciso de cada vez mais álcool, eu preciso de cada vez mais sexo. Então a pessoa entra no estado de vida onde ela se prejudica e não consegue sair daquilo. Por não assumir esse poder de trabalhar com essa sensorialidade e usar isso para se transformar e não para ser escravo disso. Bom, tá bom. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós, seres humanos? Bom, sabe que outro dia eu tava explicar um negócio. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Eu tenho uma irmã gêmea de 8 anos. A gente tava falando lá de um negócio que era um negócio de estrela, Hubble, sei lá o que, velocidade da luz, não sei o que. Física, tá? Eu estudei essas coisas, então eu fui parar para explicar lá, do jeito que você pode explicar para uma criança de 8 anos, o que é como que é o base da teoria da relatividade. Aí eu perguntei, mas filho, você sabe quem foi o Albert Einstein, né? Aí ele falou assim, pai, foi o homem mais inteligente que já existiu. Eu parei para falar para ele assim, olha filho, Einstein foi muito inteligente, mas não foi o homem mais inteligente que já existiu. Eu acho que o homem mais inteligente que já existiu, e eu acho difícil de ganhar dele, foi Shakespeare. E eu acho que o Shakespeare tem a melhor resposta para essa sua pergunta, tá? E eu vou ficar com a resposta dele, certo? Que é uma resposta que ele dá na Tempestade, num dos monólogos finais do Próspero, que ele fala "We're such stuff as dreams are made on", que é uma síntese daquilo que nós somos. Nós somos matéria de que se fazem os sonhos.
as duas coisas. E ele não separa, ele põe as duas coisas numa frase só, matéria e sonho ao mesmo tempo. Eu acho que isso que é o ser humano. Boa! Quem somos nós para Clarice? Acho que ela nos enxerga como pessoas desamparadas, para começar. Eu acho que ela é uma pessoa, ao mesmo tempo, cruel, quando ela desvenda tudo, mas ela tem muita compaixão com relação ao que é o ser humano. Ela vê o ser humano como alguém desamparado, frágil, né, sedento de pertencimento. Né? É assim que eu acho que ela se vê e, portanto, ela vê as pessoas. Né? Buscando prazeres, buscando encontrar aquilo que nos faz, vamos dizer, mais inteiros, né? Nos vê como seres fragmentados, sabe? Nesse sentido, muito diferente daquela visão de sujeito íntegro, coerente consigo mesmo, acabado, né? A visão que a Clarice tem de sujeito é o sujeito já psicanalítico, né? Aquele sujeito dividido, cindido, ao mesmo tempo com sede de vida, de viver, né? De ser intenso, esbarrando nos obstáculos dessa trajetória. Eu acho que ela nos vê com muita verdade, assim, sabe? Ela nos vê com, assim, com a dimensão de uma humanidade inteira, né? Não nos vê como seres triunfais, né? Heróicos, acho que não. Para ela, o heroísmo maior é estar vivo mesmo, né? Estar vivo, se sentir vivo, né? Buscar aquilo que faz sentido. Acho que ela nos vê como pessoas que se amparam em, vamos dizer assim, recursos, né, ilusórios e que se amparam em capas protetoras, seres defendidos e que querem sair desse lugar, mas temem. Né? Eu acho que ela nos vê como seres com muito medo, sabe, de perder nossos alicerces, nossas seguranças, nossas garantias, nossas certezas. É isso que o Lacan diria, né? Nosso mundo imaginário. E que estamos a um passo de afundar. A Clarice, eu acho que ela é danada, sabe? Ela assim, olha pro humano e sabe que ali estamos a 1 milímetro. À beira do abismo. À beira do abismo. E é ali que a gente se equilibra. Então somos equilibristas, assim, né? Buscando um lugar mais confortável e, ao mesmo tempo, ameaçados pelos pântanos que nos rodeiam, né? Muito bom. Bom, o povo brasileiro é um povo, como posso dizer, né? Quer dizer, a gente tem que entender o Brasil a partir do conceito de modernidade. Não há modernidade, Baudelaire vai inventar essa palavra, né? Sem a mistura do arcaico com o moderno. Eu acho que essa é a marca da nossa cultura. Ou seja, nós às vezes criamos instituições que são modernas, leis extremamente avançadas, no caso da nossa Constituição, mas por outro lado nós temos marcas do nosso comportamento que são arcaicos, retrógrados, medievos. Né? Essa ideia do senhor de terras, por exemplo, é, né, uma ideia da antiguidade, né, que o senhor era o dono do oikos, do espaço econômico, dono dos escravos, da família, e tinha tempo livre e ócio, né, para legislar em praça pública, no caso de Atenas. Né? Nós mantivemos esse tipo de pensamento, né? Ou seja, quem trabalha é o pobre, é o escravo, né? Ou seja, essa ideia, o rico, né? O dono de terra é o que tem tempo livre para legislar. O Gilberto Freire vai tratar exatamente disso, né? Ele vai dizer que dentro do domínio rural, o senhor de terras era o governador. Ele mandava fazer as leis, absolvia, mandava matar. Ele era lei. Trazia o padre para rezar, às vezes matava o padre, sei lá, todo tipo de coisa, né? Então, quem nós somos, né? Olhando para o Sérgio Buarque, leitor de Gilberto Freire, nós somos um povo arcaico com instituições modernas. Mas, ao mesmo tempo, esse padrão arcaico da nossa sociedade pode ser o que venha trazer algo de novo, né? Quando a gente rompe com o patrimonialismo, com as instituições que não correspondem à nossa dinâmica, ao nosso jogo de cintura, né? Então é necessário que a gente pense o Brasil a partir do próprio povo, né? Formas que o povo consiga participar, sistemas políticos mais espontâneos, né? Então o povo brasileiro
é cordial, como diz o Sérgio Buarque de Holanda, né? Querendo ou não, dissimula os seus conflitos, seus preconceitos, e de alguma maneira a gente precisa superar esses dois elementos, né? A hipocrisia da cordialidade, mas não perder de vista a afetuosidade que está implícita na cordialidade, né? Esse caráter brasileiro lembra um pouco o que o Rousseau chamava do bom selvagem, né? Esse caráter mais solidário, isso de fato faz do povo brasileiro um povo único, né? Eu tive no último ano a oportunidade de passar por vários países, né? Fazendo algumas pesquisas, e era interessante observar como, talvez com exceção do povo grego ali, muitos outros povos da Europa são carrancudos, te olham muito mal. E aqui no Brasil não é assim, né? Eu posso dizer isso pela experiência dos meus pais, que são estrangeiros, né? Sempre foram muito recebidos. O brasileiro é um povo atencioso, mas esse mesmo brasileiro que às vezes te oferece uma carona é o mesmo que consegue lançar frases racistas terríveis, né? E por isso que eu acho que a gente tem que entender o Brasil a partir desse paradoxo, né? Entre o arcaico, o moderno, um povo que é afetuoso, mas que essa afetuosidade muitas vezes mascara a própria violência, né? Nossa cultura é extremamente violenta. E eu não deixaria de abrir margem para essa discussão, que hoje está muito importante, que são as características do machismo no Brasil. Geralmente, as mulheres, quando são abusadas, existe um quê de cordialidade atrás disso. Vai dizer, não, era só uma brincadeira, etc., né? Vamos dizer os homens. Mas esse machismo brasileiro lembra um pouco o que dizia o Gilberto Freire, né? Quando o senhor entrava na sua casa e começava a gritar pelas suas escravas negras, dizendo para tirar suas botas, deitava na rede enquanto peidava, né? Palavras do Gilberto Freire. E quando lhe dava vontade, transava ali e estuprava as escravas, né? O Gilberto Freire vai dizer que isso era bom, não estupro, né? Mas ele achava que não havia estupro porque as mulheres negras tinham uma tendência natural à sexualidade. E vejam como isso está no imaginário do brasileiro de alguma forma, né? E isso precisa ser combatido, né? Ou seja, é preciso respeitar o espaço privado, a individualidade, entender que a praça pública não é um lugar para abusos, um lugar em que cada um faça o que bem entenda, né? Não só do ponto de vista da exploração sexual e do abuso sexual, mas também o público, é sagrado, é o espaço onde todos devem se socializar e ter acesso aos benefícios que o Estado, ou seja lá quem for, possa oferecer, mas a gente precisa separar o público do privado, né? Acho que essa é a grande lição do Sérgio Buarque de Holanda, é o grande diagnóstico que ele dá ao país. E é por conta disso que eu acho que o conceito do Weber, embora distorcido pelo Sérgio Buarque, ainda é válido para a gente entender o país. Boa. Tá bom? Nós somos seres em busca de melhorar. Para mim o resumo é esse. Seja quem for. Seja quem for. Mesmo Existe alguém que está fazendo coisas horrorosas. Pois é, aí é que está. Esse rapaz, o Matias de Stefano, ele fala muito dos conceitos de luz e escuridão. Então ele diz que muitas vezes a escuridão serve para apressar processos civilizatórios e processos evolutivos na coletividade. Um Hitler, por exemplo. Acaba que indiretamente a existência da ONU se deve à passagem do Hitler pela Terra. Porque aquela guerra foi tão bárbara que disseram, não, a gente não pode nunca mais ter uma dessas. Então vamos nos unir todos, vamos criar uma instituição planetária. Ali você já tem um lampejo também desses conceitos aquarianos de liberdade, de descentralização, de que todos somos iguais, e por aí você vai. Então, a escuridão serve para apressar os processos. Bom, então nós estamos apressando muito agora, tá certo? Estamos numa velocidade absurda, quer ver uma coisa engraçada? Né? Esse rapaz, ele há 2 anos atrás, ele esteve lá no Rio comigo, ele queria ficar uns 10 dias fazendo uma série de pesquisas e tal. Posso ficar aí na sua casa? Eu falei, claro, vem para cá. Aí ele veio da Argentina, Trump tinha acabado de ser eleito. Eu fui pegá-lo no aeroporto e falei, Matias, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele é muito brincalhão. Ele falou assim, acho que o pessoal lá da 7ª dimensão olhou aqui para a nossa 3ª e falou, esse negócio aí tá meio devagar, bota um cara logo lá para apressar, acelerar os processos. É nessa fase que a gente está vivendo, Celso. E mesmo assim, eu não sou pessimista, de jeito nenhum. Por um lado, eu acho que a gente está na maior crise civilizatória que a gente já teve desde que a história existe, né? Porque antes você tinha crises localizadas de impérios, né? O britânico à época, né? O francês outra, os colonialismos todos lá e as suas respectivas crises. E agora a crise é planetária, porque com essa rede que se formou no mundo inteiro, né? Se acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo agora, a gente instantaneamente
está sabendo aqui. Cria um nível de consciência maior para todo mundo, que eu acho muito interessante, que todo mundo se sente um pouco mais responsável pela existência, né? Você acha que isso está acontecendo? Eu acho que É tá. consciência ou informação? A informação pode trazer a consciência, Ou mas não não. necessariamente. Então, ou não. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Perfeito. Então, Nós somos seres em busca de melhorar, sempre. Sermos um pouco melhor do que fomos antes. Eu acho que o resumo é esse. Ó, tá bom. Eu me lembro, por exemplo, um dos grandes poemas justamente do Drummond Maduro, se chama Relógio do Rosário, né? É um dos poemas mais lindos dele, está lá no Claro Enigma, que é um livro de 51. Né? Ele diz lá pelas tantas, em alguns versos, ele diz, o sentido é, eu não vou lembrar exatamente dos versos, talvez eles me ocorram, mas enfim, nada mantém na vida a sua essência de uma maneira tão pura, né? Como ele diz, ao contato furioso da existência. Quer dizer, a existência é algo que de alguma maneira vem abalar, vem, enfim, Contaminar, dependendo do olhar a sua que você essência, tenha, ou não, purificar, pode ser exatamente, também. Então, eu diria que a visão dele, vamos lá, da identidade do que somos, né, tanto como indivíduos, como seres humanos, assim, estrito sensu, cada um de nós com a nossa consciência, a nossa história, né, quanto como seres sociais, né, que é uma outra dimensão importantíssima e para a qual ele se abriu, né, tremendamente, quer dizer, lá na Rosa do Povo e no Sentimento do Mundo, ele está chamando a nossa atenção para isso. Você é um ser social, um ser político, isso faz parte de você e é preciso, de alguma maneira, lutar, é preciso, né? Por mais difícil que seja a situação, é preciso tentar interferir nela. Quer dizer, não dá para ser inteiramente alheio a isso. Aliás, ele é um poeta da anti-alienação, né? Isso é curioso, talvez ele fique como um poeta da consciência, um poeta da lucidez, né? Um poeta pensador, né? Ainda que isso pareça, talvez para algumas pessoas, uma contradição, né? Nós esperamos talvez do poeta pura expressão lírica de sentimentos. Sentidor. Um sentidor, quando na verdade ele é um grande pensador também, né? Agora, eu me lembro de um poema, eu acho que ele está lá na Vida Passada Limpo. Se não for na Vida Passada Limpo, de memória assim é difícil, talvez em Fazendeiro do Ar, mas eu acho que é a Vida Passada Limpo. Se chama Especulações em Torno da Palavra Homem. Ou talvez até em Claro Enigma. Olha, você me pegou, já devia ter me preparado para Não, tá isso. ótimo, Mas, enfim, não importa, não precisa, importa, essa precisão é o que menos importa. Enfim, quem tiver interesse, quiser conferir, procure pelo título do poema, né? Eu sei que certamente é um poema da terceira fase do Drummond, Especulações em Torno da Palavra Homem, né? E justamente essa busca da essência humana, né, tanto no seu sentido, vamos lá, individual, particular, quanto social, coletivo, né, tá ali tematizada no poema, que é feito quase todo de interrogações. É isso que eu queria te dizer, né? Então, não há propriamente respostas para isso. Ele é um ser que se vê caminhando sempre, se vê em processo, né? E é como se ele recusasse qualquer formulação da verdade final, né? Como se recusasse uma epifania, essa é a palavra técnica. E veja você que esse é o tema, aliás, daquele que muitos consideram o grande poema dele, que é A Máquina do Mundo, né? A máquina que vem, não é, se oferecer a ele que está caminhando, veja de novo a imagem da pessoa que caminha. Quase sempre ele está caminhando, né? Na estrada da vida, a estrada pedregosa, como ele diz, no Metrás de Minas, né? E a máquina procura oferecer a ele uma verdade final, as soluções de todos os enigmas, enfim. E a reação que ele tem diante da máquina é quase de desprezo, quer dizer, ele baixa os olhos, como ele diz, incurioso, não é? Quer dizer, sem curiosidade, né? E de certa maneira humilha aquela revelação. Por que eu estou dizendo isso? Veja que isso é importante, isso é muito revelador vamos dizer, da forma mente do Drummond. Quer dizer, a verdade não é uma coisa que é colocada para você, assim, de fora, né, para dentro. Dada, né? Ela não é epifânica. A verdade é construída, né, e é algo que deve nascer do próprio sujeito, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E voltando àquele poeminha, quer dizer, o poeminha não, um grande poema, Especulação em Torno da Palavra Homem, eu me lembro que lá no final do poema, ele se pergunta, mas que mistério é o homem, né? Que sonho, que sombra, né? E tem mais um verso que agora também me escapa, mas enfim. Veja, que mistério é o homem, que enigma é o homem, né? Quer dizer, isso já é recolocar o homem como mistério, né? Quer dizer, a nossa identidade final permanece sendo misteriosa.
E diz mais, que sonho, que sombra. Isso talvez seja, bom, todos nós achamos talvez bonito, não é? Mas enfim, talvez seja mais transparente para quem como ele se interessou pelo patrimônio, não é, literário, não só nosso português, da língua portuguesa, mas enfim, de todas as literaturas. Aí ele parece estar, veja você, recuperando uma linda imagem daquele que foi um dos maiores poetas gregos da antiguidade, o Píndaro, né? Era considerado o maior poeta da lírica coral grega, né? Que diz, em versos famosos, o homem é o sonho de uma sombra. Ele diz isso. Veja que coisa, que imagem, né? Enfim, parece a princípio muito negativa, não somos nada, né? O sonho de uma sombra, né? Diz o Píndaro, nesse poema, mas quando os deuses, enfim, concedem um momento de favor, a vida do homem se torna brilhante e aquele momento é algo, enfim, né? É algo sublime, né? É como que uma experiência, né? Se você quiser, da eternidade. Eu acho que isso cai como uma luva para o Drummond, quer dizer, nós não somos nada, né? Mas temos momentos, enfim, somos o sonho de uma sombra. Sonho de uma sombra, que é o que eles perguntam lá nas especulações em torno da palavra homem. Que enigma é o homem, que sonho, que sombra, né? Mas ele certamente teve muitos momentos fulgurantes, né, na vida dele, colocou isso na poesia e isso está aí para quem quiser, né? Quem quiser, enfim, olhar, quem quiser achar. Eu acho que essa é assim. Muito boa. O teu olhar a respeito de nós, quem você acha que nós somos? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que nós somos... essa é difícil. Seres bastante imperfeitos, né? Dentro de qualquer concepção, seja religiosa ou não, a gente está bastante longe disso, de qualquer tipo de perfeição. Acho que a gente nunca vai alcançar nenhum tipo de perfeição em nenhum nível, em nenhum âmbito, e seres absolutamente angustiados justamente por causa desses dois grandes temores, da percepção do tempo e da morte. E graças a isso a gente consegue ser bastante inventivo, né, para poder enfrentar ou pelo menos tolerar essas angústias. E esse inventivo é tanto para o bem como para o mal. A gente inventa coisas que tornam a vida de todos muito bacana, mas também a gente inventa, às vezes, as mesmas coisas que tornam a vida de todos muito mais angustiantes ainda. Boa! Quem somos nós? Eu acho que nós somos muitos. Em primeiro lugar, né? E não acho isso ruim. Acho que nós somos muitos e acho que isso é bom. Diversos, né? E diversos. E acho que isso é bom. Então, assim, eu acho que se nós somos muitos e somos diversos, já aproveitando que a gente falou, olha, para mim acho que hoje a solução para o país é repactuar em cima da democracia, etc. e tal. Eu acho que a gente não pode esquecer, para que a gente respeite essa condição de muitos e diversos, que a democracia é boa não é porque ela é eficiente. A democracia é boa porque ela defende a liberdade. Quando a gente se diz democrata, ela não é o sistema mais eficiente. Ela engasga, é difícil, composição leva tempo, tem custo, às vezes, mas eu não consegui ainda ver outro modelo que possa nos fazer feliz, porque se nós somos muitos, nós só seremos felizes se a gente respeitar a nossa diversidade. Então a gente depende da liberdade, né? Então eu acho que esse hoje é o grande desafio do Brasil de novo. Não imaginei que eu fosse passar por isso depois de ter vivido há tão pouco tempo uma ditadura, né? Quer dizer, eu, Adriana, vivi a ditadura e tive que passar pelo processo de democratização e hoje estou com medo da nossa democracia não ficar em pé, né? Mas acho que nós somos isso. Nós somos essa montanha de coisas. Boa! Nós humanos somos muito diferentes entre si. O melhor da espécie humana é uma coisa admirável, extraordinária, né? Você pegar os artistas, por exemplo, alguns dos nomes que a gente mencionou aqui, coisa extraordinária.
coisa extraordinária ser brasileiro, Celso, como Guimarães Rosa, como Tom Jobim. Estou citando 2, podia citar 200, né? Claro. Só dando 2 exemplos aqui. Coisa extraordinária que eu tenha vivido em algum momento no mesmo mundo. Esbarrado com esses caras na mesma época, ou quase na Tom mesma Jobim, época. eu vi shows do Tom Jobim ali, pertinho, que coisa incrível. Ao mesmo tempo, a espécie humana produz coisas deploráveis. E a que mais me preocupa, pensando aí em futuras gerações, é como a gente está conseguindo destruir o planeta. Como estamos sendo capazes, né, de deteriorar as condições ambientais de tal modo que numa perspectiva de meio século talvez fique complicado viver aqui. Isso me incomoda muito e me incomoda o fato de a gente não ter chegado ainda num patamar de discussão a respeito disso que eu acho que seria obrigatório. Por exemplo, repensar toda a sociedade de consumo. Isso já teria que estar acontecendo. Em alguns países até a consciência é muito mais forte. Falei do Bergman agora, fui à Suécia nos últimos anos. Você tem lá uma outra maneira de encarar consumo, né? Mas eles vão afundar junto com todo mundo. Vai o planeta inteiro, claro. Não adianta eles lá. Infelizmente, né? Não é uma praga, é o que eu estou falando, mas assim... Claro. Posso acrescentar uma coisa? Sabe o que me surpreende? O quanto pessoas com capacidade de fazer coisas muito ruins também podem fazer coisas muito belas. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de compreender isso, mas acontece, tá certo? E acho que faz parte da nossa natureza esses dois pontos, né? Um cineasta de quem eu gosto muito, Stanley Kubrick, terminou por construir uma carreira ali, acho que não foi planejada, que ele escolheu um livro aqui, outro livro ali e tal, e foi erguendo uma obra que eu acho admirável sobre a natureza humana. E como a natureza humana é uma coisa contraditória e o vermelho de um filme como 2001, ao mesmo tempo, diz respeito a algo vital, sangue, mas também diz respeito à natureza, a um aspecto da nossa natureza, aspecto ancestral, né, que é a violência, como somos violentos. Maravilha. Quem você acha, como você acha que o Marx nos via? Quem somos nós, seres humanos, do ponto de vista do Marx? Ele acha, eu acho que ele consideraria, até porque o início da sua crítica começou com a crítica da religião inicialmente, que era tentar centrar no homem, né? É uma crítica que ele chamava de antropológica, no homem como o centro do universo do homem, né? Então eu acho que a humanidade ele veria como o centro do universo humano, né? A gente tem que olhar não para hipotéticos deuses, né? Deuses personificados, mas também deuses fetichizados, né? Como a mercadoria, o dinheiro. O dinheiro é quase que um deus para algumas pessoas. Elas mudam completamente a vida delas, até se violentam em relação a isso. Então, contra tudo isso, eu acho que o Marx, com a sua teoria, criou uma teoria da gravidade, do magnetismo do homem se voltar para si mesmo, né, para as suas necessidades e de uma maneira altamente filosófica, né, tentando romper todos os véus que o impedem de ver a si mesmo, todas as barreiras, né, que vêm de fora, que vêm da religião, que vêm do sistema político, econômico, para que ele possa se ver a si mesmo. Boa! Olha, essa pergunta é tão difícil porque eu que sou uma pessoa que gosta mais de pergunta do que de resposta, eu fiquei pensando numa peça tem uma peça muito linda que eu acho que chama Nossa Cidade, que é de 1938, do Thornton Wilder, que ele retrata a vida numa cidadezinha americana e aí tem 2 atos. No segundo ato, uma personagem morre, que é a Emily, e ela vai pro cemitério, lá ela se encontra com a sogra, com outras pessoas da cidade que já morreram, e ela fala, eu posso voltar? Ela vê aquela vida que ela tinha antes e fala assim, será que eu posso voltar um dia? E aí ela fala, não faça isso, quem já tentou voltar para viver um dia da sua vida, se arrependeu, não vale a pena, porque você não vai só viver, você vai se ver vivendo, e isso é uma coisa da qual é difícil. E ela falou, não, mas eu quero voltar, eu escolho um dia que eu fui feliz. Aí ele falou, não, então tá, se você quer, você escolhe um dia, então, um dia comum, porque o mesmo dia de menor importância vai ainda assim ser muito importante.
E aí ela, então tá, vou escolher pelo menos, posso escolher pelo menos o aniversário. Ela escolhe o aniversário de 12 anos de idade dela. E ela volta para aquela rotina e vê a mãe dela preparando o café, os irmãos descendo para ir para a escola, o pai chegando do trabalho e aquela correria. E aí ela entende que ela não devia ter feito aquilo, que ela não devia ter se ver vivendo. Que ela fala, não posso suportar, é tudo rápido demais, mal conseguimos olhar uns para os outros. Que criatura humana pode compreender a vida enquanto vive? Eu acho que essa pergunta assim, me comove muito, assim, porque e eu gosto, os teatros que eu gosto em geral, as peças e as obras, e toda a arte em geral, assumem essa fragilidade de não ter essa resposta, sabe? De se perguntar. Ao mesmo tempo, a gente é essa combinação casual de pó de estrela, olhando para estrelas, luz que chegou aqui do passado, sonhando com o futuro, né? Então, a gente, essa casualidade que sonha. Então, como diz o Oscar Wilde, fala, estamos todos na sarjeta, mas alguns estão olhando para as estrelas. Eu acho que são essas dúvidas. Eu tenho mais dúvida do que resposta. Assim, eu procuro essas obras que me colocam também dentro desse lugar de não resposta, que é um tipo de resposta. Tá ótimo. Bom, vamos encerrar? Senão dá para passar o Se dia não, aqui. pois As pessoas, eu vou ficar aqui o resto do dia, certo, por mim. Tá certo. Tá certo? Eu sempre encerro com uma pergunta que é: quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Vou responder com um chavão. Nós somos um gigante adormecido. Que parecia ter acordado 14, 15 anos atrás. Foi até capa da Economist, porque decolava. Mas um urubu entrou na turbina e nós voltamos a ser um gigante adormecido. Não temos a noção do quanto podemos ser. E nós, humanos? É um projeto que tem se revelado inviável, fracassado. Boa!